Mais uma vez gostaria de cumprimentar todos os irmãos com boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, mais uma vez, onde nós vamos desfrutar nesse momento da pregação da palavra. E nós temos estado nesse tempo meditando no livro de Neemias, com o tema que está aqui, os irmãos podem observar: amar e servir, onde nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas, para fazermos a obra. Então, a nossa expectativa é que Deus produza em nós um coração disposto ao reino nesse tempo. Nós queremos, à luz das Escrituras, com base no livro de Neemias, observar como que Deus opera no meio do seu povo para obras maravilhosas, obras dele. E nós estamos certos, irmãos, de que temos uma obra à nossa frente. Estamos certos também de que precisamos estar com as mãos preparadas para essa obra. E estamos mais certos ainda de que essa obra não é uma obra minha, do pastor, não é uma obra com uma estampa de uma igreja, não é uma obra de nenhum homem aqui, a obra do Senhor. O chamado para amar e para servir é um chamado que transcende qualquer tipo de exigência que você pode ter recebido na sua vida até hoje. Se você buscasse fazer alguma coisa para o pastor e ser recompensado por aquilo que você fez, você talvez receberia a medida exata por aquilo que você fez. Mas quando nós somos chamados ao reino para amar e servir, nós não estamos buscando uma recompensa daqui da terra, uma recompensa palpável, um resultado final que nós vamos desfrutar para aquilo que nós fazemos, uma recompensa de alguém poder nos pagar. Dessa forma, Neemias exerce sobre nós influência, orientação, com base naquilo que ele foi usado por Deus para fazer e registrou. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Neemias capítulo 1. Vamos ler hoje, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4. E o tema de hoje é oração. Hoje nós vamos falar sobre oração. No último sermão, nós vimos que temos uma grande obra pela frente. Neemias, quando recebe a notícia, ele tem uma reação e ele ora. Então hoje nós vamos falar da importância da oração. Como que nós devemos nos envolver com Deus em oração antes de darmos qualquer passo. E eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos e depois trazer uma reflexão com base nesse texto que nós vamos ler. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4, se você achou, se coloque de pé no seu lugar para a leitura da palavra de Deus, que diz assim: palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Então eu indaguei pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Podeis assentar, amados irmãos, e vamos orar. Pai, nós bem sabemos que não há qualificação alguma em homem algum para que este consiga tocar no profundo da alma e fazer, ó Deus, separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Isso somente o Senhor, através da sua palavra, pode fazer. É por isso, Pai, que eu não estou ancorado em mim mesmo, na minha capacidade instrutiva, nem muito menos nas minhas informações pessoais. Eu estou, Pai, certo de que, voltando-me para a sua palavra, dependendo do Espírito Santo e confiando na obra de Cristo, nós podemos nessa noite ser encharcados por sua palavra maravilhosa, Deus.
A minha oração é que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha nos exortar, encorajando-nos, nos trazendo bom ânimo através da sua palavra. Nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui todos nós dizendo: que palavra maravilhosa tem o nosso maravilhoso pastor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, pedindo: fale, desperte, encoraje e haja poderosamente no meio do seu povo. Que nós possamos, a partir de hoje, no decorrer dessa mensagem, refletir sobre a nossa vida de oração e buscarmos termos uma aplicação fiel à oração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de introduzir a minha mensagem observando o que a própria Bíblia nos apresenta de enredo para a história que nós estamos observando. Neemias ora ao Deus dos céus. E por que nós vamos observar Neemias orando? Qual é o motivo ou o estopim que faz com que Neemias ore? Aquelas notícias, elas despertaram um coração amoroso, um coração que se dedicou em olhar para aquela realidade que estavam os irmãos dele lá em Jerusalém e não ficar acomodado lá na fortaleza de Suzã, onde os reis passavam o período do inverno. Um lugar confortável, seguro, um lugar que apresentava muitas condições para que uma pessoa no status de Neemias, copeiro do rei, ocupando um alto escalão do funcionalismo real, ele pudesse simplesmente abanar os ombros e dizer: olha, Hananias, eu recebi essa informação, ela é muito triste, mas quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada com isso não. Quem quis voltar, voltou, quem foi para Jerusalém foi, e a situação que está a cidade de Jerusalém não me compete. A atitude de Neemias é entristecer, com um coração que se coloca no lugar do seu irmão. Houve em Neemias um olhar de misericórdia, e ele então, ao constatar aquela situação, ao ser informado daquela realidade que o povo estava, ele volta-se para o Senhor em oração. A Bíblia constrói um enredo que motiva, ou então que vai descrever a justificativa por que Neemias vai se voltar para Deus e orar. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2 ao 4, vemos a constatação do profeta diante do abandono do povo à palavra e ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque capítulo 1, versículo 2 ao 4. O profeta questiona Deus: ó Deus, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me dês ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e litígio. É comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. E Deus, ao ver a insatisfação do profeta, vai responder ao profeta. Isso aqui é o pano de fundo que nós voltamos na história 70 anos antes do povo estar exatamente no ponto que está em Neemias. 70 anos antes. Versículos 6 e 7 do capítulo 1, Deus responde, irmãos. E Deus responde bem assim: eis que eu estou conduzindo os babilônios, uma nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar das habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante, temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vêm dela mesma. O povo abandona o Senhor. Deus então provê a disciplina para trazer o povo de volta. E ele anuncia isso, o profeta, quando o profeta olha o povo vivendo violência, discórdia, litígio, o povo está vivendo injustiça, perversão, e
os ímpios prevalecem contra os justos em Israel. Nós já vimos que na dinastia do sul, muitos reis passaram e todos eles não deram ouvidos aos profetas. Então agora, quando o profeta Abacuque volta-se para o Senhor para clamar pelo povo, Deus fala assim: olha bem, você está clamando, mas eu tenho uma resposta para você. E a resposta é Babilônia. Uma nação cruel, uma nação ímpia, impetuosa, que faz justiça com as próprias mãos. E o texto fala que a própria lei da Babilônia é ela mesma que faz. Ela não tem freio, rédeas e nem disciplina. 70 anos, irmãos, é o decreto de Deus para o povo. Jeremias capítulo 25, versículo 12 diz assim: quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades. Assevera Deus, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Deus dá o decreto da disciplina, o tempo da disciplina, e então, de 586 a 516, o domínio da megalomaníaca Babilônia cai. Aquela nação impetuosa, aquela nação que não respeita nenhum limite. E a Babilônia, quando invade Jerusalém, ela destrói Jerusalém. Ela joga Jerusalém ao pó. Ela acaba com tudo que tinha de construção. Há, de fato, ruínas em Jerusalém. De 516 a 465, nós temos a transição de governo, onde Deus agora levanta o império Medo-Persa para abater Babilônia e então começar a restauração de Israel. O que nós vemos aqui com essa nota de introdução é que Deus não tem só o domínio de Israel nas suas mãos. Deus é o Deus que tem domínio do seu povo e domínio de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os governos. Deus não governa só para um povo, Deus governa sobre toda a terra. Ele reina no seu trono de glória, majestosamente sobre tudo e sobre todos, irmãos. Deus reina sobre Jerusalém, ao ponto de dizer: vocês não me honraram, terão disciplina. Deus reina sobre a Babilônia, ao ponto de dizer: vocês são pagãos, ímpios, mas eu estou levantando o meu servo Nabucodonosor. É isso que Deus fala em Jeremias. Você imagina isso? Um rei ímpio, sanguinário, pagão, idólatra, e Deus fala: eu reino sobre ele. Eu mando em Nabucodonosor, eu mando na Babilônia. E eu uso essa vara de ferro para trazer disciplina sobre aqueles que não se curvaram, não me adoraram e abandonaram a minha palavra e não me deram honra e obediência. Nesse período de transição, nós vamos ver que o rei Ciro, ao dominar com o Império Medo-Persa, ele tem uma ação diferente da Babilônia. Enquanto a Babilônia destruía tudo, o rei Ciro reconstrói todas as terras que ele domina. Onde ele passava com o seu governo dominando, ele reconstruía e restabelecia aquela sociedade. A ideia de Ciro e o princípio Medo-Persa é que a cidade organizada e bem estabelecida daria a ele mais condições de riqueza e sustento. E ele teria grande domínio e riqueza quando o povo ficasse satisfeito com aquilo que ele estava fazendo. Talvez seja o primeiro rei populista que existiu nessa terra. Ele tinha o objetivo de agradar os seus governandos. E ele tinha o objetivo de fazer com que eles ficassem satisfeitos sendo servos e escravos dele. Com isso, Ciro baixa um decreto que permite a volta do povo a Jerusalém. Nós tivemos 3 retornos. O primeiro retorno com Zorobabel. O segundo retorno com Esdras, o escriba. E o terceiro retorno agora está acontecendo com Neemias. A última informação bíblica para entrarmos na razão e por que Neemias se colocou em oração imediatamente quando ele recebe essa notícia é a seguinte: nós vamos observar Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 14. Olha o que Deus diz: tem disciplina, tem o tempo da disciplina, tem o motivo da disciplina e agora tem o Deus que responde oração ao povo que está passando por disciplina, porque a oração, ela demonstra quebrantamento e arrependimento, irmãos. Olha bem,
Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: assim diz Deus, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não vos de causar dor, prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Então, preste bem atenção, versículo 12, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, eu vos darei ouvidos, eu estarei atento às suas orações. Versículo 13, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei. Assim diz o Senhor. O tempo da disciplina acaba. 70 anos de disciplina, mas até chegar em 586, nós temos exatos 51 anos, e o povo agora, nesse período de 51 anos, está se voltando para o Senhor, mas ainda não tinha buscado o Senhor de todo o coração. E a oração de Neemias, ao receber a informação de que o povo que tinha voltado para Jerusalém estava em opróbrio, miséria, em destruição, inseguro, sem justiça, leva Neemias a orar, irmãos. É isso que Neemias faz. Ele ora. Ele ora. Deus disse: quando cumprir o tempo do cativeiro, vocês vão orar, e eu vou ouvir a oração de vocês. Em tempos de aflição, em tempos de dor, em tempos de angústia, de grande tribulação, a oração é um alento, e a oração é uma bússola para que nós possamos tomar decisões e ser guiados, a fim de voltar para o centro da vontade de Deus. Porque os crentes ficam perdidos enquanto são atribulados? Porque os crentes não se incomodam estando nas zonas de conforto? Porque os crentes não conseguem reagir àquilo que é claro de propósito do Senhor, de querer de Deus? Porque os crentes de hoje não estão dedicados a uma vida de oração como deveriam estar. Oramos pouco, oramos sem propósito e não temos uma disciplina de oração. As nossas orações, irmãos, são involuntárias. As nossas orações, elas são rasas, e as nossas orações, muitas vezes, revelam um coração acelerado demais para dar atenção a Deus, se envolvendo com Ele em oração. A vida de Neemias nos mostra que Neemias não só faz uma oração a Deus quando tudo está indo mal. A vida de Neemias nos mostra que Neemias era um homem de oração. Temos informações suficientes para dizer que Neemias é um homem de oração. Vamos ver essas informações? Neemias capítulo 2, versículo 4. Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? Eu, nesse instante, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Neemias capítulo 4, versículo 4. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. Faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. A oração que Neemias faz diante daquela afronta que Sambalate e Tobias fazem a ele, quando eles estão
trabalhando na obra. Versículo 9 do capítulo 4 nos diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Capítulo 5, versículo 19 nos diz: e ele orava: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tem realizado em benefício deste povo. Capítulo 6, versículo 9 e versículo 14: portanto, todos eles procuravam nos atemorizar, nos fazendo ameaças. As suas mãos largarão a obra, e ela não se efetuará obra alguma. Agora, pois, ó Deus dos céus, fortalece as minhas mãos. Uma oração clamando a Deus para que lhe fortaleça. Versículo 14: então eu orei. O capítulo 13 nos apresenta Neemias em constante oração, mesmo depois da obra concluída. Capítulo 13, versículo 14: eu orei, lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa do meu Deus. Versículo 22: então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar o portão, a fim de garantir o dia do Senhor, e então voltasse a ser respeitado como sagrado. Mais uma vez, o chamado de Neemias, a oração para que os levitas orassem. Versículo 29: então eu orei, não te esqueça deles, ó meu Deus. Versículo 31, diz assim a palavra de Deus: então estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E eu, mais uma vez, aparece Neemias orando: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. Neemias não orou só na hora do sufoco, irmãos. A vida de oração de Neemias nos mostra que nós devemos orar antes, durante e depois da obra concluída. Nós devemos orar para trabalhar, nós devemos orar trabalhando, e nós devemos orar quando o trabalho terminar. Nós devemos orar antes do trabalho para fazer o trabalho. Nós devemos orar durante o trabalho para que o trabalho seja executado. E nós devemos orar depois do trabalho para que a gratidão seja expressa na nossa oração, irmãos. As notícias estão aí, a urgência da obra está aqui. O chamado urgente para a obra é hoje, é agora. E a indicação do Senhor para a vida do seu povo é essa: vão orar, orem, voltem-se para mim em oração. Eu quero fazer tom aos mesmos tons que os profetas fizeram quando Deus foi restaurar Jerusalém, e dizer: é hora de voltarmos a Deus em oração. Você deve orar, porque a obra é maior do que você pode fazer. Você deve orar, porque por mais que você esteja preparado para fazer a obra, nunca você estará acima do que você deveria estar para fazer a obra. Neemias, com a sua vida de oração, nos aponta diretamente para o nosso Senhor e Salvador, que veio fazer a maior de todas as obras aqui nessa terra, a obra de salvar o povo dos seus pecados. O nosso Senhor, irmãos, Ele é o selo da nossa oração, mas mesmo sendo Ele o selo da nossa oração, Ele nos ensina que Ele mesmo, com a sua vida, voltava-se a Deus em oração. Nós temos os evangelhos sinópticos, repetidos, Mateus, Marcos e Lucas, que repetem a narrativa sobre a vida de Jesus, cada um olhando de um lado da montanha. 20 vezes o Senhor Jesus orou. E uma vez Ele parou para ensinar os seus discípulos a orar. Ele orou sozinho, Ele foi buscar a Deus. Eu vou apresentar os 20 versículos aqui que Jesus orou, mas eu quero apresentar alguns. Jesus orou no seu batismo. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu
que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus orou num lugar solitário. Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus orou no deserto, quando foi tentado. Lucas capítulo 5, versículo 16, nos apresenta Jesus orando. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 nos diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou antes do convite: vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27, diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o revelar. Jesus orando mais uma vez. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos chama a orar. Diz a palavra do Senhor: orai sem cessar. Deixa eu olhar para o versículo 4 com os irmãos e ver uma oração que expressa um coração que voltou para o Senhor, está quebrantado, arrependido, porque sabia das promessas do Senhor. Neemias sabia, Neemias conhecia a profecia, havia uma expectativa de Deus restaurar o seu povo. E o que Neemias faz? Neemias ora. Neemias orou 3 meses, irmãos, desde o capítulo 1 até o capítulo 2:1, Neemias ora 3 meses. Essa informação a palavra de Deus nos apresenta. Neemias, capítulo 2, versículo 1, diz assim: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei o rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Olha o mês aí, março e abril. Março e abril. Olha o capítulo 1, versículo 1. Quisleu, ou Quisleve, entre novembro e dezembro. Você conta então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, se você contar do primeiro ao último. Mas é entre, então você tem que tirar 2 meses. Fica 3 meses. 3 meses de oração para pedir o rei sobre aquelas questões que ele precisava executar. E no versículo 4, ele ouve o relato, e aquilo leva ele a se assentar e a chorar amargamente. As aplicações voltadas para esse versículo, ou fluindo desse versículo, são as seguintes, irmãos, para nós caminharmos para o final. Primeiro, estamos vivendo uma realidade sofrível de cristianismo, onde as notícias e a urgência não mexem com os nossos corações. Nós estamos insensíveis, irmãos. Insensíveis. Nós vemos a dor, o sofrimento, nós vemos pessoas caminhando a passos largos para o inferno, nós vemos uma cidade sendo arrastada por uma nova geração que não conhece o Senhor Deus, uma nova geração que não está recebendo a herança da fé dos seus pais. É essa a realidade que São Fidélis está, irmãos. Uma realidade de completa falta de transição de fé para as novas gerações. A nossa molecada de 13, 14 anos não conhecem a Deus, mesmo indo nas igrejas.
mesmo sendo de famílias cristãs, eles não conhecem ao Senhor. E se nós espicharmos um pouquinho, até os 17, 18 anos, nós temos uma geração que está embrutecida, cauterizada quanto à fé. Eles não têm sensibilidade à fé. Eles não são abertos à fé. E o que nós fazemos diante disso? Eu tenho a minha família segura, eu estou em Suzã. Eu estou confortável. Aquele relato do opróbrio, da miséria, da angústia que Neemias escuta, leva ele a voltar o seu coração para Deus. Ele se assenta e chora amargamente. Eu tenho certeza que dentre as pessoas sentadas aqui nessa noite, tem familiares que estão distantes do Senhor, e nem por isso você consegue sentar e chorar pelas almas deles diante do Senhor. Está tudo bem, está tudo certo. Afinal de contas, pode ser que eles não sejam eleitos, então eu não me preocupo muito. Neemias não quis procurar saber quem eram os eleitos para ele fazer uma lista de oração e orar pelos eleitos. Neemias não procurou saber quem deveria ser o alvo da oração dele. Neemias, na mesma hora, ele se entristece, ele se assenta e ele chora. Um coração voltado para amar começa com o quebrantamento diante do Senhor pelo fato de pessoas que precisam receber a pregação do Evangelho, e se elas não se converterem, nós iremos nos entristecer. Mas pior será a nossa tristeza, se nós nunca tivermos pregado o Evangelho às pessoas que se perdem e vão para o inferno. Deus vai requerer o sangue daqueles que estão à nossa volta e não receberam a pregação do Evangelho das nossas mãos, irmãos. Segundo, eu lamentei por alguns dias. O lamento, na tradição judaica, representava enorme humilhação. Quando você lamentava por alguma coisa naquela cultura, isso estava expressando uma grande vergonha. Os reis lamentavam se vestindo de panos de sacos, esfregando cinza nos seus rostos. E esse lamento apontava para uma realidade de humilhação. Eu lamentei por alguns dias. Eu quero te convidar, meu amado irmão, ao constatar a realidade, não precisa ir longe, na sua família, na sua vizinhança, a lamentar diante do Senhor por alguns dias e estar em completa humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, essa realidade que eu estou inserido, isso mexe com o meu coração. Há uma disciplina espiritual urgente para os corações dos crentes de hoje, a disciplina de lamentar por aqueles que estão perdidos e ainda não se arrependeram dos seus pecados. Terceiro, escolha que você faz. Não quero assistir televisão, jejum, não tem nada a ver com isso. Ah, eu vou jejuar de rede social. Não, isso também não é jejum. Jejum bíblico é voltado para a alimentação, é aquilo que você come ou bebe. Ah, vou fazer o jejum de Daniel. Daniel não fez jejum, Daniel fez dieta. Daniel não fez jejum não, irmão. Eu sei que tem um monte de gente que fala assim: vou jejuar, então vou pegar o exemplo de Daniel. Daniel não fez jejum, Daniel trocou a alimentação dele. Ele fez uma dieta. O que é que ele fez? Uma reeducação alimentar nos dias de hoje. Eu vou parar de comer bolo de aniversário, docinho de aniversário, vou parar de comer carne gordurosa, vou parar de comer açaí, vou parar de comer pizza, vou parar de lanchar, de comer hambúrguer, e vou fazer o seguinte: vou balancear minha alimentação, vou comer alface, cenoura, tomate, couve, pepino, brócolis. Pepino, você vai lá na cestinha e põe e sai mordendo na casa toda, que eu sei. Vou comer batata doce.
inhame cozido. Aí é só para casca grossa, né? Porque bate pesado. Quem não tem estômago arreia logo, não aguenta não. Café da manhã, de casca grossa, inhame cozido, aipim cozido, batata doce. Ah, amigão, você quer ganhar massa? Não adianta só puxar peso não, meu irmão. E não adianta ficar comendo hambúrguer também, só hambúrguer não. Aquele inhame pesado, você come, tem aquele inhamezão grandão, aquele inhame rosa. Muitos aqui acho que nem conhecem. Estava lá no meio do bananal e tinha um córregozinho. Aí eu passei para o outro lado, estava vendo uma folha bonita de inhame. Aí eu fui puxar o inhame e não saiu. Eu falei, ué. Aí eu dei uma cavacada em volta, nada. Aí eu peguei a enxada e bum, bati a enxada e puxei. Na hora que eu puxei, veio só